O que aconteceu comigo, eu acredito que quando o presidente da República e o ministro Paulo Guedes escolheram um funcionário para assumir o Banco do Brasil, foi como se tivesse dado um prêmio para o próprio banco, para que um funcionário pudesse comandar a casa. E nada melhor, sendo bem honesto com você, nada melhor que alguém que conhece a casa profundamente, conhece já os seus problemas, as suas limitações, né? Conhece também as suas virtudes, para comandar a empresa. Tá? Sim, Porque quem chega de fora, numa organização com 90 mil funcionários, com um nível de complexidade que é uma instituição que trabalha a nível Brasil e mundial, porque o banco não está só no Brasil, o banco tem agências fora, inclusive bancos fora, tem um banco na Europa, tem um banco na Argentina, tem um banco nos Estados Unidos. que não é o Banco do Brasil, né? Isso, que não é o Banco do Ele é Brasil. dono de bancos Que é fora. dono de banco. E que tem unidades espalhadas por todo mundo, o nível de complexidade é altíssimo. Então, alguém que vem de fora, até ele entender a dinâmica e o funcionamento de uma organização tão complexa como essa aí, demora pelo menos 6 meses para poder ter uma visão sobre a complexidade e ter uma visão sobre os grandes problemas que acontecem. Então, alguém de dentro da casa, de fato, ele pode acelerar esse processo. E a gente entendeu como uma verdadeira deferência, né, do presidente da República e do ministro da Economia quando escolhe alguém da casa para fazer isso. Quer dizer, é um voto de confiança muito forte. Sim. É uma responsabilidade imensa, porque um banco com o potencial do Banco do Brasil, ele tem um poder de transformação muito grande, né? Eu, quando criança, quando acompanhava meu pai pelo interior, meu pai era gerente do banco, a gente percebia claramente, quando passava 2, 3, 4 anos num determinado município, a força de uma instituição como essa. Aumentava-se o comércio, né, porque tinha mais dinheiro na economia, os empréstimos, de alguma forma, fazem a economia se movimentar, o agronegócio começava a dar sinais claros de sua potência, né, na década de 70, 80, isso que eu estou comentando contigo. A gente percebia claramente o desenvolvimento daquelas pequenas comunidades e eu acredito que o Banco do Brasil foi extremamente importante para a interiorização do Brasil. Sim. Tá? E conseguiu acelerar esse processo, né, de transformação do país no seu interior. A gente vê principalmente o interior do Brasil e principalmente regiões de fronteira agrícola, né, que são os lugares mais afastados normalmente, onde se está exercendo agricultura, pecuária, é que lá na década de 70, 80, até 90, a importância do Banco do Brasil ele era quase como a única opção dos produtores rurais, né? A partir ali de meados de 90 para os anos 2000 e hoje, a gente tem uma pulverização da oportunidade de crédito muito maior, né? Até pelas empresas, né? Muitas que financiam produtores, e também de bancos privados. Mas lá atrás, a gente tinha quase que uma exclusividade, né? O gerente do Banco do Brasil era mais importante que o prefeito da cidade, muitas vezes, né? É isso aí, Vinícius. O gerente do Banco do Brasil tinha uma força e naquela época lá, você não tinha sistemas que pudessem centralizar a informação na capital, lá em Brasília, e o gerente tinha um poder tremendo, da caneta, que a gente brincava, falava assim, por que o gerente é tão poderoso? Porque os limites de crédito, a análise de crédito e a decisão final ficava lá na ponta. Hoje você tem uma forma de trabalhar mais descentralizada. Sim. Né? Em alguns aspectos e centralizadas em outro. Então, por exemplo, toda a parte de decisão de crédito é tudo feito através de forma automática pelo sistema, coletando dados e informações daquele cliente, como receita, patrimônio, né? Resultado, histórico. Hoje você tem o sistema tomando decisões de alocação de limites de crédito para você de uma forma muito mais rápida e muitas vezes muito mais segura. Tá? E de alguma forma permitiu que o gerente ficasse mais livre, e os gerentes, as agências ficassem mais livres para fazer negócio, para fazer o relacionamento social com a comunidade
para trabalhar muito essas relações que eu acho que são extremamente importantes. Talvez a diferença hoje, em relação aos bancos que têm rede e aos bancos que não possuem isso aí, é essa relação pessoal que precisa ser feita, que muitas vezes a gente sabe que o Brasil, nós somos diferentes quando a gente olha para dentro, não adianta a gente achar que somos todos iguais. Você, quando vai numa determinada região, tem um perfil de público diferente da outra, mas o mais importante é que a relação pessoal, ela continua sendo extremamente importante para você criar a confiança, gerar essa confiança entre cliente e empresa para você fazer negócio, tá?